Você já teve a sensação de que está postando no Instagram, mas nada acontece? Ou que você cria conteúdo, gasta energia e mesmo assim o seu perfil não cresce, não gera autoridade e muito menos venda? Se isso já aconteceu com você, provavelmente o problema não é o seu conteúdo. O problema é que você não sabe qual é o objetivo de cada conteúdo que você posta. E é exatamente sobre isso que eu vou te explicar hoje. Eu sou Jéssica Cunha, eu ajudo mulheres empreendedoras a destravar no digital e, principalmente, criar conteúdos estratégicos que não servem apenas para postar, mas que ajudam a crescer no Instagram, gerando autoridade e, principalmente, vender os seus produtos e serviços. E antes de começar, eu vou te pedir para se inscrever no canal, porque toda semana eu trago conteúdos com o objetivo de te ajudar a encurtar o seu caminho, principalmente produzir conteúdos assertivos e conteúdos que furam a bolha. Agora, vamos ao que realmente interessa. O erro que faz muitas pessoas se perderem no digital. Uma coisa que eu observo muito, analiso em perfis de empreendedoras, é o seguinte: elas querem fazer o seu perfil crescer, elas querem atrair cliente, elas querem vender, mas existe um problema: elas não têm estratégia de conteúdo. Elas não sabem o que postar, como postar e, principalmente, o que analisar. Quando você não tem um objetivo do conteúdo que você está criando, você acaba postando de forma aleatória. Ou seja, você gasta energia, mas não entende por que um conteúdo funciona e o outro não. E é por isso que hoje eu vou te explicar os 4 principais objetivos de um conteúdo no digital. Quando você entende isso, você consegue criar conteúdo com mais clareza, analisar métricas e, principalmente, crescer de forma estratégica. Então, pega papel, abra um bloco de notas, porque você vai separar 2 colunas. O objetivo do conteúdo em um lado e do outro o que você precisa analisar. E o primeiro objetivo é o conteúdo de crescimento. Então, você vai colocar de um lado, crescimento. Qual que é o objetivo de um conteúdo de crescimento? Ele tem como principal objetivo atrair pessoas novas para dentro do perfil. Ou seja, você cria conteúdos com o objetivo central de fazer com que mais pessoas venham para dentro do teu perfil de maneira orgânica. E hoje o formato que mais ajuda nisso, gente, é o Reels. O post carrossel também está bem alta, então você consegue atrair muitas pessoas com o post carrossel também. E existe algo muito importante que poucas pessoas entendem nisso. Nem todo conteúdo que tem muito alcance, por exemplo, vai trazer seguidores. Às vezes um conteúdo que tem muitas visualizações, mas não gera seguidores. Porque para alguém te seguir, gravem isso, anotem se possível. Ela precisa sentir que aprendeu algo com você, algo naquele conteúdo. Ela precisa assistir o conteúdo e pensar: eu preciso seguir essa pessoa porque ela ensina coisas que fazem sentido para mim. Por isso que um conteúdo de crescimento, geralmente ele ensina algo rápido. Ele entrega valor e desperta curiosidade. Então, ensina algo rápido, ele vai entregar valor e vai despertar autoridade. Quando você faz essa combinação, as pessoas elas ficam absurdamente paralisadas com o seu conteúdo, porque ela sentiu que realmente aquele conteúdo fez sentido para ela. Aí ela entra no seu perfil para ver mais do mesmo. Só que o principal objetivo é atrair seguidores, certo? Você vai criar, geralmente, conteúdos assim, a gente fala que é topo de funil. Então, a gente cria esse conteúdo para atrair mais pessoas para dentro da nossa base. Geralmente é um público mais frio. É um público que vem para poder aprender ali de maneira
rápida. Então, esse público em específico, ele vai ser um público que nem sempre vai estar preparado para comprar de você. Mas é muito importante que esse público esteja dentro da tua base, mesmo que eles não estejam aquecidos para compra. E aí você vai entender o porquê. Agora, a gente vai analisar as métricas, o que você precisa, para onde você precisa olhar, quais métricas você precisa identificar para ver se esse conteúdo de alcance, esse conteúdo que você criou para atrair pessoas para dentro da tua base, performou bem ou se você vai ter que recalcular a rota, por exemplo. A primeira coisa que você vai olhar, que você vai analisar é o alcance total. Quantas pessoas esse vídeo atingiu? Conteúdos que furam a bolha, por exemplo, geralmente tem um alcance muito maior. Então, atrai muitas pessoas através desse vídeo, do vídeo que você criou. Segundo, o percentual de novos seguidores. Quantos seguidores vieram a partir daquele conteúdo que você postou, que você publicou? Quantas pessoas? Às vezes, um vídeo não viraliza, mas o seu conteúdo ele pode performar bem e ele pode atrair seguidores. A diferença de conteúdo que fura a bolha, que viraliza para um conteúdo que performa bem, mas que não viraliza, é a quantidade de seguidores que traz. Terceiro, origem de alcance. Veja de onde vieram as visualizações. Veio da aba explorar, de Reels, de compartilhamentos. Quando o conteúdo é muito compartilhado, gente, o algoritmo ele entende que esse conteúdo que você postou é um conteúdo relevante e começa a entregar para mais pessoas. Quarto, quantidade de novos seguidores. Esse é um dado muito importante. Eu já tive, por exemplo, um carrossel que me trouxe 141 novos seguidores. Então, você imagina 141 pessoas novas que pode se tornar seu cliente. Então, é exatamente para essa métrica que você precisa olhar quando você fizer um conteúdo de alcance, um conteúdo com o objetivo de atrair mais pessoas para dentro da tua base. E vamos para o segundo conteúdo. O segundo conteúdo, o objetivo desse conteúdo é de elevação de nível de consciência. Depois que a pessoa chega no seu perfil, acontece algo extremamente importante. Nem todo mundo está pronto para comprar, que foi o que eu falei para vocês no primeiro objetivo do conteúdo, de alcance. E aqui eu vou de forma mais imersiva. Algumas pessoas, gente, elas chegam aquecidas, então você atraiu pessoas, fez aquele conteúdo para atração, mas muitas pessoas ainda não sabem que tem um problema ou que existe uma solução para aquele problema. E é aí que entra o conteúdo de elevação de nível de consciência, o seu conteúdo de elevação de nível de consciência. E esse conteúdo faz a pessoa perceber algo como: eu não sabia disso. Isso faz muito sentido para mim. Eu preciso resolver isso. Por exemplo, eu sei que muitas empreendedoras estão travadas no digital. E foi por isso que, inclusive, eu criei o Destrave Digital, certo? Elas querem crescer, elas querem criar conteúdo, elas querem vender, mas não sabem por onde começar. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou elevando a consciência delas e mostrando que existe uma solução através do meu produto, através do conhecimento que eu levo para elas. E quais são os tipos de métricas quando você cria um conteúdo de elevação de nível de consciência que você precisa analisar? Aí você vai para o outro lado. Quais são as métricas? Primeiro, salvamento. Quando a pessoa salva um conteúdo, significa que ele é muito relevante. E aí ela salva porque depois ela vai querer revisitar aquilo. O segundo, retenção. Quanto tempo as pessoas elas ficaram assistindo meu vídeo? Ou girando ali o post carrossel. Deslizando, aliás, o post carrossel. Se elas saem muito rápido, algo precisa melhorar. Terceiro, comentários. Conteúdo de elevação de nível de consciência, geralmente elas geram uma reflexão.
Por isso é muito importante, quando você criar esse tipo de conteúdo, você perguntar, você utilizar, na verdade, essa CTA, que é a chamada para ação no final do vídeo, ou no final do post. Se isso fez sentido para você, comenta aqui. Aí você pode colocar um emoji, por exemplo. Quarto, esse é extremamente relevante para mim, que é a interação nos seus stories. Os stories, gente, eles são excelentes, eles são a chave para elevar o nível de consciência do seu público. Porque ali você cria uma conversa e através dessa conversa que você criou, aí você vai analisar resposta da caixinha de pergunta, direct, reação. Você vai analisar quem ali interage, por exemplo, com as enquetes que você coloca. E o quinto, por exemplo, que não é quinto, entra dentro da elevação de nível de consciência, quando você faz uma live, por exemplo, você mostra domínio sobre o assunto também. E isso ajuda você a acelerar o nível de consciência. Então, todas essas métricas entram dentro da elevação de nível de consciência. E o terceiro objetivo é o conteúdo de autoridade. Autoridade é quando a pessoa olha para você e pensa: essa pessoa realmente entende do que está falando. Ela sente segurança na sua criação, ela sente segurança naquilo que você traz. E como que você faz isso? Você tem que demonstrar autoridade de várias formas. Mostrando o resultado, mostrando feedback de cliente, mostrando bastidores do seu trabalho, como é feito até você chegar no processo final, né, no resultado final. Quando você participa de eventos, palestras, quando você faz lives explicando que você domina sobre aquele assunto. Quando você faz isso, a pessoa começa a pensar: essa pessoa é ideal para resolver o meu problema. E quais são as métricas essenciais que você precisa analisar desse tipo de conteúdo? Primeiro, compartilhamento. Quando alguém compartilha o seu conteúdo, gente, ela está dizendo: isso aqui é bom, então eu vou compartilhar para outras pessoas. Quando tem um índice de compartilhamento, é porque o seu conteúdo é muito relevante. 2, salvamentos. Conteúdo com alteridade, gente, você vira referência e a pessoa começa a salvar. 3, visitas ao perfil. Quando a pessoa visita o seu perfil, ela quer entender quem é você, e aí ela entra no seu perfil para poder olhar o seu feed, se conectar com você nos stories, ela quer entender quem é você. Conhecer o seu trabalho, que também entra dentro dessa conexão nos stories, olhar o seu perfil, ela quer conhecer o seu trabalho. E o terceiro, quando ela entra no seu perfil, ela quer se inspirar no seu conteúdo. E esse terceiro é muito importante, gente, gravem isso sobre se inspirar no seu conteúdo, é que muitas das vezes você fica assim: ah, nossa, mas eu vou criar conteúdo, a pessoa vai me copiar, mas vou vender esse produto, a pessoa vai me copiar se eu falar dessa forma, se eu ficar mostrando muito o meu produto, a pessoa vai copiar, e eu não quero que a pessoa copie. Eu acho que isso é uma mentalidade que, inclusive, quem tem precisa mudar. Porque todo mundo que está dentro do digital, gente, todo mundo faz essa análise. O que você não pode é literalmente copiar, mas analisar, todo mundo analisa. E aí, quando você faz uma análise do conteúdo do seu concorrente, o que você faz? Você faz uma análise e você traz para a criação do seu conteúdo com a sua identidade, com a sua autenticidade, com a sua visão de mundo. Porque a visão de mundo que eu tenho é diferente da visão de mundo que você tem. E aí, quando a gente vai utilizar ali a linguagem no post que a gente faz, a nossa visão muda completamente. Porque você analisou e falou: não, isso daqui eu posso mudar, isso daqui é o meu jeito de ver, eu acredito nisso. E aí você vai adaptando, colocando o seu tempero. Contar rapidamente para vocês, eu já falei aqui diversas vezes que antes de eu trabalhar com marketing de conteúdo, eu trabalhava na área da estética. E eu trabalhei com uma pessoa que, inclusive, fez parte da minha vida e foi, assim,
Nessa época que eu trabalhei com elas, foi um período muito bom. E eu me chamo Jéssica, ela também se chama Jéssica, e nós trabalhávamos exatamente na mesma profissão, e juntas, nail design. E aí, gente, ela tinha agenda lotada, eu tinha minha agenda lotada, e eu não vi ela de forma alguma como minha concorrente. Nada, zero. Pelo contrário, o nosso trabalho ele se complementava muito, porque quando eu ia viajar, meus clientes faziam unha com ela, quando ela ia viajar, as clientes dela faziam unha comigo. E desde aquela época, eu nem sonhava trabalhar com marketing de conteúdo, eu já tinha essa visão. Porque o meu jeito de ver a vida, de fazer o meu trabalho, de me comunicar, era diferente do jeito que a Jéssica via o trabalho, fazia o trabalho dela, a visão de mundo dela, o jeito de se comunicar. Eram pessoas totalmente diferentes que trabalhavam, que tinham a mesma profissão. E o porquê que eu tô contando isso para vocês? Porque a cliente, eu fazia a mesma coisa que ela, mas a cliente se conectava com ela, a cliente dela se conectava com ela e a minha cliente se conectava comigo. Tanto é que quando ela ia viajar, que eu atendia as clientes dela faziam o trabalho comigo tranquilamente. Quando ela voltava, a cliente dela ia para ela. E aí, a grande questão que eu acho assim, que é a coisa mais maravilhosa, é quando você se complementa mesmo tendo a mesma profissão, que você não gera competição. E analisar, gente, é justamente isso. É você analisar, você ver, tiveram coisas que eu fiz, curso que eu fiz que ela gostou, que ela falou, Jéssica, como que você faz, como que você utiliza esse produto, que você faz esse trabalho, e a mesma coisa vice-versa. E a gente copiava uma da outra? Não, ela fazia do jeito dela, com o processo dela, e eu com o meu. E nós somos amigas até hoje. E eu tô trazendo aqui para vocês, porque no digital, você pode, quando as pessoas vêm me perguntar, já teve uma pessoa que me perguntou, Jéssica, eu adorei o seu post. Eu posso me inspirar? Pode se inspirar à vontade. Porque o que sai daqui, a minha forma de fazer é diferente. Então coloque, antes da gente ir para o último tópico, coloque isso na cabeça de vocês. O seu jeito de ver o mundo, a sua autenticidade, ninguém vai tirar de você. Ninguém, absolutamente ninguém. E para fechar o conteúdo de autoridade, entra os comentários. Os comentários, eles mostram validação social. Então, quando você faz um conteúdo com o objetivo de gerar autoridade, quanto mais a pessoa comentar, melhor. Porque isso vai mostrar que você tem autoridade naquele assunto. E normalmente as pessoas, o tipo de comentário que você recebe é justamente aquele conteúdo foi relevante para elas. Claro, gente, que tanto o conteúdo de autoridade, isso eu falo de modo geral, conteúdo de autoridade, elevação de consciência, o conteúdo de alcance, nem sempre você vai agradar todo mundo, isso é um fato. Eu sempre falo que você precisa ter muito claro os seus objetivos, claro quem você quer atingir, mas cada tipo de conteúdo vai gerar um resultado para dentro do seu perfil. E aí os comentários, ele mostra muito isso nesse tipo de conteúdo, inclusive, de autoridade, que mostra que o que você falou tem relevância. Quando faz essa validação social, quando você gera essa autoridade, quando você traz ali a autoridade do assunto que você domina, você valida aquilo muito bem. Então, essa é a métrica, é a quarta métrica que você tem que avaliar, que são os comentários. E aí, pra gente finalizar, e vocês vão ver que tudo que eu trouxe, o conteúdo de alcance, conteúdo de elevação de nível de consciência e conteúdo de autoridade, se complementa com o último objetivo, que é o conteúdo de vendas.
todo mundo, gente, está dentro do digital com objetivo. Ninguém quer crescer seguidores só por crescer. O principal objetivo é vendas. Quem quer número de seguidores, não adianta você ter número de seguidores se você não consegue atingir o objetivo de vender, tá? Porque números por número só alimenta ego. E eu acredito que todo mundo não quer. Eu acredito que um grande percentual não quer alimentar o ego, ou seja, quer vender ali o seu produto ou o seu serviço. E aí, quando você traz todos esses conteúdos de forma estratégica, inclusive o conteúdo de vendas, você consegue criar ali um sistema onde você consegue ser constante com estrutura e estratégia dentro do seu perfil. E aí, depois que a gente já fez tudo isso, que a gente elevou o nível de consciência das pessoas, que a gente atraiu, que a gente gerou autoridade, é natural. Você não precisa ficar com medo que você apresente seu produto, apresente seu serviço. E aqui nesse conteúdo de vendas, você precisa observar algumas métricas que são extremamente importantes para conteúdo de vendas, que são o número de direct. Quantas pessoas foram para o seu direct depois desse conteúdo de vendas que você criou? Esse é o primeiro ponto, número de directs. O 2 são comentários seguindo o CTA. Por exemplo, você pode usar ferramentas como ManyChat, por exemplo. Aí a pessoa comenta uma palavra específica e recebe algo no direct. E ali você pode, dentro do que você entregar, fazer o seu pitch de vendas. Terceiro, o clique de link. Se você colocou um link, quantas pessoas clicaram nesse link? Você precisa ver quantas pessoas clicaram, analisar quantos foram o clique. 4, quantas pessoas perguntaram do seu produto? Seja no direct, na caixinha de perguntas, quantas pessoas perguntaram? E quais são os tipos de perguntas? Quanto custa? Como funciona? Como comprar? Isso é um forte sinal, por exemplo, de interesse. E se você entende o objetivo de cada conteúdo, gente, você cria com precisão. Ou seja, você não se perde no processo. Então, antes de você postar qualquer coisa, faça uma pergunta simples. Qual o objetivo desse conteúdo? Eu quero crescer? Eu quero elevar o nível de consciência do meu público? Eu quero gerar autoridade ou eu quero vender? Quando você tem isso claro, fica muito mais fácil criar conteúdo, analisar as métricas e construir, por exemplo, um calendário estratégico. Porque se você cria sem estrutura, você acaba não tendo constância. E outro ponto antes de fechar o vídeo de hoje é que você precisa ter esses 4 principais objetivos alinhados. Porque vamos supor que você, eu quero produzir conteúdo só para crescer. E você começa a canalizar só em conteúdo de crescimento. Aí você cresce a sua base, mas aí quando essas pessoas chegam dentro do teu perfil, o que acontece? Você não tem estrutura para manter eles. Por quê? Lembra que eu falei lá no conteúdo de alcance que às vezes vão chegar pessoas dentro do teu perfil que elas não estão preparadas para comprar? Elas gostaram do teu conteúdo, aprenderam, entraram, só que elas não estão preparadas para compra. E aí o que você vai ter que ter estruturado? Os conteúdos de elevação de nível de consciência. A pessoa precisa tomar consciência do problema que ela tem. Porque às vezes ela está tentando, mas ela não tem consciência ainda de maneira precisa. E aí você vai elevar a consciência dela. Aí você elevou o nível de consciência dela. Ela precisa ver que você é a pessoa ideal para resolver o problema dela. Aí entra o conteúdo de autoridade. Então essa pessoa, você chegou no seu perfil, elevou a consciência, você gerou autoridade. Aí o que acontece? Vem um conteúdo de vendas. Aí ela está
pronta para comprar de você. Agora, se você só cria conteúdo de alcance, você não vai estar preparada para todo esse processo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Espero que essa estrutura você tenha anotado, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na criação dos seus conteúdos. E, inclusive, se esse vídeo fez sentido para você, gente, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa saber disso e deixa aqui nos comentários também qual foi qual o objetivo principal da criação que mais fez sentido, que mais falou com você hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal.